Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ESP32. Bom, o que é o ESP32? É basicamente esse chip que vocês estão vendo aí. Aqui no canal já tem algumas aulas que eu já desenvolvi sobre o ESP8266, né? Vocês podem estar conferindo aí. E o ESP32 é basicamente o sucessor do SP266, né? É basicamente um chip com determinado poder computacional, desenvolvido pela Espressif, e o que tornou ele tão popular é não só o baixo custo dele, mas também a abrangência de características e recursos que esse chip integra, principalmente para quem gosta de desenvolver projetos, né, nessa área. E hoje eu pretendo aqui mostrar para vocês, fazer uma breve introdução e nós já fazer a configuração e a utilização de alguns dos primeiros programas, dos primeiros projetos que a gente pode fazer com ele. Então aqui nós temos algumas características, né? Um processador dual core de arquitetura 32 bits, clock de frequência até 240 MHz. Ele possui alguns recursos como Wi-Fi, Bluetooth, inputs, outputs, protocolos de comunicação, modos de baixo consumo, RTC, sensores. E aqui do lado vocês podem ver também alguns periféricos, né, que ele possui, como por exemplo os canais ADC, né, são 18, 3 SPI, 3 UART, 2 e 2C, 16 PWM output, né, são os canais de saída para PWM, conversor DAC. Então vocês podem ver que ele é um chip bem completo, né, ele possui muitos recursos e talvez isso seja um dos grandes diferenciais, né, do ESP32. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de placas só que eu coloquei, e para fins de desenvolvimento, né, é muito mais fácil você ter uma plaquinha que tem o chip integrado do ESP32, e isso vai facilitar para você desenvolver os programas, né, e testar os seus projetos, né, porque aqui você conecta o cabo USB e aí você já tem acesso aos pinos do ESP32. Existem vários modelos à venda e eu coloquei aqui um dos mais simples que você encontra com facilidade, que é o ESP32 Dev Kit. É esse aqui, inclusive, que eu estarei utilizando aqui para fazer os primeiros testes aqui com vocês. Mas você tem outros modelos também, tá? Por exemplo, aqui, esse modelo aqui tem até, inclusive, um display que já está acoplado nele. Então isso é mais para mostrar para vocês que você vai ter modelos diferentes de plaquinhas que você pode utilizar com o ESP32. Essas placas vão facilitar a comunicação e a programação dos teus projetos. Bom, aqui tem alguns pontos só interessantes que eu coloquei, né? Apenas para você se atentar sobre a questão da alimentação, né? Os pinos GPIOs trabalham com 3.3 volts, diferente do Arduino lá, que geralmente o pessoal que trabalha às vezes tem que tomar esse cuidado só, que lá o Arduino geralmente trabalha com 5 volts, e aqui ele trabalha com 3.3. Algumas GPIOs podem não funcionar como input-output, ou seja, como entrada e saída. Nos estudos que eu fiz, o pessoal comentou muito que essas portas GPIOs da 34 a 39 funcionam como entrada somente, e que a 6 a 11 é não recomendável utilizar porque ela está conectada, se não me engano, lá ao módulo SPI. Então pode haver também uma certa oscilação, um certo problema de comunicação quando você utiliza. Outra coisa que vocês têm que observar também é o diagrama de pinos, né, que deve ser observado para cada modelo de placa, né? Então, dependendo da placa que você tiver, você tem que observar para você não fazer as ligações incorretas na hora de fazer as montagens dos projetos. Isso é importante para você ter sucesso na hora de rodar os seus programas. Aqui tem um diagrama, um exemplo que eu peguei. Então vocês podem ver, né, que ele diz toda a nomenclatura das GPIOs, alguns pinos de alimentação aqui que tem, e outras funções também, como ADC, como touch, né? Então esse é um típico diagrama de pinos que você tem que se atentar quando você utilizar, né? Esse exemplo aqui, vocês podem ver que está utilizando o diagrama, a plaquinha que tem 36 pinos, né? 18 em cada lado, 36. Mas você tem modelos, como eu falei, você tem outros modelos de placas diferentes, né? E tem alguns modelos, por exemplo, que tem 30 pinos
e tem outros modelos que tem até 38 pinos. Então só isso que você tem que ficar atento na hora de fazer as conexões, para não pegar um diagrama de uma determinada placa baseado em outro modelo, né? Então é só um ponto de atenção que você tem que ter. Bom, então nós vamos fazer a configuração inicial aqui, para utilizar na IDE do Arduino. Então você instalando o Arduino, a primeira coisa você vai instalar o Arduino normal, né? A IDE do Arduino, se você já não tiver instalado. E aí nós vamos abrir essa página aqui, ó. Esse link aqui que vocês estão vendo, nós vamos abrir ele. Então eu já estou aqui no link que eu comentei com vocês aqui. Vocês podem ver mais para baixo aqui, ó, que aqui vocês vão ter instruções de instalação, né? Então vocês vão aqui, ó, usando a IDE do Arduino. Vou clicar nesse primeiro link mesmo. Então o que vocês vão fazer aqui basicamente é o seguinte: vocês vão copiar esse link aqui, tá? Copiem todo esse link, que é da versão estável. E aí vocês vão abrir a IDE do Arduino. Então, indo aqui na IDE do Arduino, vocês vão em Arquivo, Preferências, e vocês vão colar esse link que vocês copiaram aqui, onde está dizendo URL adicionais para gerenciadores de placas, e vão dar um OK. Depois disso, vocês vão aqui em Ferramentas, aí vocês vão ter aqui na guia placa, aqui a minha já está selecionada, vocês podem ver que eu já estou com a versão selecionada do ESP32, tá? Mas vocês vão ir aqui em Gerenciador de Placas. Vai abrir essa tela aqui, e vocês vão digitar ESP32. Ele vai localizar, e aqui vocês vão clicar, vai selecionar a última versão mesmo, e vão clicar em instalar, tá? Que vai ser o suporte para as placas da ESP32. Aqui a minha está aparecendo remover porque eu já instalei, obviamente. Então eu vou fechar aqui. Depois disso vocês vão em placa aqui novamente, e aí vai aparecer essa guia aqui, ó, ESP32 Arduino. E aqui vocês vão selecionar qual a placa que vocês estão utilizando, tá? Podem ver que tem diversos modelos aqui que vocês vão poder selecionar, tá? Então, como eu disse, isso aí vocês vão ter que cuidar se você tiver um modelo diferente, né? Como eu estou utilizando esse modelo aqui, do WIT ESP32 Dev Kit V1, que é um dos modelos mais comuns que você encontra por aí. A outra configuração que vocês vão ter que fazer é só selecionar a porta aqui, aonde vai estar conectado o teu ESP32, tá? Aqui por enquanto está aparecendo só com 1, mas é porque eu não estou com o meu ESP32 conectado no USB. No momento que eu conectar ele vai aparecer aqui, se não me engano é com 3. A única coisa que você vai ter que só que conferir se ele vai estar marcado ali, e é só isso aí, tá configurado já para você utilizar para fazer a programação e fazer o upload dos códigos no ESP. Então, pessoal, o primeiro circuito que nós vamos fazer aqui é um circuito bem simplesinho, né? Um projeto simplesinho, que é para nós fazer o pisca LED. Então, vocês vão precisar aqui de um LED e de um resistor de 220 ohms. Vocês vão conectar o GND no terminal negativo do LED, e o resistor vai no pino, no caso que eu estou utilizando aqui, é o 18. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem, né? Baseado naquele diagrama de pinos lá da sua placa. Nesse caso aqui eu estou utilizando o 18. Essa é a conexão física que vocês vão fazer. E aqui está o programinha que nós vamos utilizar, tá? Já está todo comentado aqui. É um programa muito simples, né? Você vai dar um pin mode, vai colocar a porta que você quer, no caso 18, e vai configurar como saída, output. E aqui no nosso loop infinito você vai colocar digital write para ligar o LED, o pino 18 vai colocar em nível lógico alto, vai dar um delay de 1 segundo, e depois vai colocar em nível lógico baixo e mais o delay de 1 segundo. Tá? Então é muito simples, né? Vocês vão fazer o upload e o circuito de vocês já vai estar funcionando aí, como vocês podem ver no vídeo. Bom, pessoal, voltando aqui só um adendo sobre essa primeira programação, depois que você fazer o upload do programa. Se acontecer de você ter esse probleminha aqui, ó, timeout connecting, ele não fizer o upload, tá? Você pode fazer, segurar o botão boot da placa ESP32, clicar em upload e quando aparecer a mensagem connecting, soltar o botão, ok? Aí provavelmente vai funcionar. Pelo que eu percebi, isso aqui
Teve alguns modelos de placa que acontece isso aqui, não sei porquê, tá? Mas eu vi que um pessoal teve já esse problema nos estudos que eu estava fazendo. Eu, inclusive, tive esse problema aqui, quando eu tive um outro modelo que eu tinha comprado lá no início, lá quando eu comecei a lidar com o S32, eu também tive esse problema. Mas parece que agora as novas plaquinhas, elas não têm os novos kits de desenvolvimento, eles não têm esse problema. Pelo menos o último que eu comprei agora, que eu fiz os testes, inclusive, dessas aulas aqui, eu não tive esse problema. Então eu acredito que você não vai ter, mas fica aí só um adendo aí caso você tenha, né, para não ficar quebrando a cabeça com esse tipo de coisa. Bom, então o segundo exemplo é as entradas digitais. Então o que você vai precisar? Você pode manter o circuito do LED, ok? Tá? Ele vai continuar estando ligado no pino 18 com o resistor de 220 ohms, e você pode só adicionar um botãozinho. Tá? Esse botão aqui, então um terminal está ligado no 3.3 volts, vocês podem estar vendo aqui, ó, no 3.3, que é essa linha aqui. E o outro terminal nós temos um resistor de pull down que está conectado aqui no GND. O GND é essa linha aqui. O resistor de pull down é para ele não ficar no estado flutuante, que se diz, né? E o terminal do botão aqui, que é ligado aqui entre o botão e o resistor, né? Eu estou ligando no pino 19. Essa aqui é a conexão física, vamos dar uma olhadinha na programação. Está aqui o código, pessoal. Nós começamos então com a declaração das variáveis do LED e do botão. Então vocês podem ver aqui que eu coloquei como LED pino 18, botão no pino 19, como eu já mencionei para vocês antes. Configuro o LED como saída e configuro o botão como entrada. E aqui no nosso void loop, a gente simplesmente vai fazer um teste, né, da condicional if. Se o botão lido estiver no estado alto, em high, então o LED acende. E se caso contrário, ele apaga. Então, quando você apertar o botão, ele vai ligar, e quando você soltar, ele vai ficar apagado. É basicamente esse o funcionamento. Então, aqui do lado vocês podem estar vendo o funcionamento desse circuito aqui, que também é muito simples, né? Pessoal, o próximo circuito que a gente vai montar aqui é o da utilização das entradas analógicas. Tá? Para isso, nós vamos utilizar um potenciômetro. Nesse caso aqui eu estou utilizando um potenciômetro de 10K. Então, como que faz a ligação física? É muito simples, tá? Um terminal você vai colocar no GND, o outro terminal você vai colocar no 3.3 volts, e o pino central ali você vai conectar numa porta, que nesse caso aqui que eu estou colocando é na 35. Então é bem simples. O que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos, conforme vai girando o potenciômetro, né, a gente vai fazendo a leitura dos valores lidos na porta analógica. Vamos dar uma olhadinha no código agora. Então está aqui o exemplo, pessoal. Ó, você vai começar definindo o pino analógico, como eu disse para vocês, pino 35. Eu criei uma variável para a leitura do potenciômetro, leitura tracinho pot, igual a 0. No void setup nós vamos começar inicializar a nossa serial, né, que é o serial monitor aqui, e aqui dou um delay de 1 segundo. No nosso void loop, eu pego a minha variável que eu criei e eu vou fazer a leitura do pino analógico. Simplesmente é analog read, então você vai pegar a variável que você criou, né, no caso essa variável aqui para fazer a leitura do potenciômetro, e vai imprimir ela na nossa serial, que é esse comando aqui. E aqui tem um delay de meio segundo. Muito simples, né? Então, conforme vocês vão girando o potenciômetro, ele vai fazendo a leitura dos valores e vai exibindo no monitor serial. Os valores lidos, o range dele está atrelado à resolução, né, do conversor. Então, por isso que ele vai de 0 a 4095, né? Ele tem 12 bits, então, por isso que ele vai nessa faixa aí. E o último exemplo que eu vou apresentar hoje aqui para vocês nessa aula é utilizando o PWM. Então, PWM,
A mesma coisa, a gente vai manter o potenciômetro aqui, vai conectado no pino 35, né? Se vocês já montaram aquele circuito anterior, não precisam mudar ele. O outro terminal vai no 3.3 e o outro vai no GND. A única coisa que você vai colocar mais aqui, então, no pino 18 eu estou colocando o resistor e o LED, resistor de 220 ohms, e um LEDzinho. Então, o que a gente vai fazer com isso aqui? Através do potenciômetro, ele vai fazer a conversão dos valores e passar esses valores para o LED, então isso vai fazer com que altere, no caso, a luminosidade aqui no LED. Tá aqui o exemplo, pessoal, tá todo comentado, para ficar mais fácil de entender, né? Vocês podem ver aqui que a gente começa declarando as nossas variáveis, né, para a utilização do PWM, o canal, a frequência e a resolução. Então, canal 0, 5.000 Hz e resolução de 10 bits. O pino do LED eu defini aqui como o pino 18, que é o que a gente fez lá na conexão. Pino analógico, que é onde está conectado o potenciômetro, o pino 35. E aqui as variáveis para a leitura do potenciômetro e do Duty Cycle. Aqui no Void Setup, a configuração inicial do PWM, então você utiliza esse comando aqui, LED C Setup, e aí você passa o canal, que é esse aqui primeiro, que nós já definimos, a frequência, a resolução, e depois você entra com esse próximo comando aqui, definindo o LED e o canal. No nosso Void Loop eu vou começar então, você começa então fazendo a leitura do potenciômetro, né? Utiliza a variável que você criou, como leitura pot aqui, faz a leitura, esse comando nós já tínhamos visto anteriormente, você vai fazer a leitura do potenciômetro, e aqui você tem um comando que é para adequar, para mapear os valores lidos. Tá? O que acontece aqui, só para vocês entenderem. Então ele está armazenando nessa variável DUT que eu criei ali, e utilizando o comando map, que é para mapear. Então eu estou mapeando a leitura pot, que é o valor lido aqui no potenciômetro, e aqui está a faixa, no caso de 0 a 4.095, né? Porque aqui ele está lendo de 0 a 4.095, ok? Ele está lendo em 12 bits, que é o conversor analógico. E eu estou mapeando para 0 a 1023. Por quê? Né? Porque eu estou utilizando aqui a resolução de 10 bits. Então é basicamente isso que eu estou fazendo, né? E aqui eu envio o valor através do LED C write e passo o canal, o DUT e um delay. E aí o funcionamento é esse que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado e até a próxima.